Então hoje nós vamos começar, vou voltar no estudo do catecismo, começando o artigo 2 do segundo mandamento, né? Então vamos iniciar pedindo a Deus a luz do Espírito Santo sobre nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, pela luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor amado, pedimos a Ti, Senhor, para que esteja nos iluminando esta tarde, Senhor, os nossos estudos, a nossa mente, os nossos trabalhos. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, pelas nossas fraquezas, mas rogamos a vós, Senhor, que tende misericórdia de nós e derramai o vosso amor e o vosso Espírito, assim como iluminai a nossa alma, Senhor, para que em tudo nós possamos vos servir, vos amar, e em tua direção caminhamos sempre, Senhor. É por isso que estamos aqui, estudando, meditando a tua palavra e nos aprofundando nos teus ensinamentos, Senhor. Concedei-nos esta graça por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos lá, hoje nós vamos iniciar no 21:42. Aquele que quiser iniciar a leitura, por favor, pode começar lentamente, pausadamente, por favor. Há uma introduçãozinha também. Isso, pode ser também. Vocês querem, eu posso ler? Ótimo, Rogério, agradeço. Segundo mandamento: não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Foi dito aos antigos: não jurarás. Eu, porém, vos digo: não jureis em hipótese alguma. O nome do Senhor é santo. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O segundo mandamento pertence, como o primeiro, ao âmbito da virtude da religião e regula mais particularmente o uso que fazemos da palavra nas coisas santas. Entre todas as palavras da revelação, há uma singular, que é a revelação do nome de Deus. Deus confia seu nome àqueles que creem nele. Se revela a eles em seu mistério pessoal. O dom do nome pertence à ordem da confiança e da intimidade. O nome do Senhor é santo. Eis porque o homem não pode abusar dele. Deve guardá-lo na memória, num silêncio de adoração amorosa. Não fará uso dele a não ser para bendizê-lo, louvá-lo e glorificá-lo. Até aqui, vamos conversar um pouquinho, né? O nome do Senhor no Antigo Testamento, ele sempre foi um mistério, né? O nome do Senhor no Antigo Testamento, Yahvé, né? Ele não possuía consoantes, que era algo que era impronunciável, né? A gente diz Yahvé por causa das traduções. Mas assim,
o nome do Senhor, Deus já tinha colocado ele como impronunciável, para que não se colocasse na boca de nenhum homem. Na verdade, invocar o nome de Deus, né, algo que é muito santo, né? Nós estaríamos invocando a presença do Senhor Deus. Então, esse mandamento ele está relacionado ao zelo na forma com que nós executamos a nossa religiosidade, né? Nós cremos e mesmo hoje nos foi revelado um novo nome. Eu acho que nós vamos ler mais para frente, né? Como Deus, que é Jesus, né? Jesus, para nós hoje, é um nome de Deus, né? Que foi revelado, né? E ele revelou a quem ele o quis. Mas, assim, a santidade e a sacralidade disso é que tem que ser entendida por nós, para que nós não caiamos nesta tentação, né? De falar de uma maneira fugaz, de uma maneira fútil, de uma maneira até habitual o nome do Senhor. Essa é uma invocação importante, né? Jair, É, Jair, Martin, o, Rogério, o, as suas partilhas, por favor. você falou uma coisa que já tinha aqui no coração, que é essa comunhão com Deus, essa religiosidade, a santidade, a sacralidade, a aproximação, a convivência, o modo de viver. Esse conjunto de coisas é que guarda o nome, né? Porque Deus quis revelar, aos que creem nele, ele revela. Sim, sim. Então, mas para guardar esse nome, tem que ter esse conjunto de atitude, de conversão, de decisão, de opção, né? Tem que haver um posicionamento favorável. Aí o nome fica forte, né? Se a gente usar o nome de Deus só quando nos interessa, quando temos alguma necessidade, aí a força não é tão grande, né? E nós vamos aprender mais ainda aí em vários fatores da nossa vida, vários momentos da nossa vida, usar o nome de Deus, né? Então, mas para esse começo de conversa, fica aí a minha participação dizendo o conjunto da santidade, sacralidade, comunhão, aproximação, convivência, opção, decisão, principalmente a decisão, né? Principalmente a decisão de estar com Deus. Sim. Amém. Mas eu vejo um outro ponto também, que é assim, ó, é não usar o nome que não nos pertence, né? Nós não temos direito sobre o nome do Senhor, né? E lá em Mateus 5, 33 ao 34, né? Que lá no início da introdução diz, né? O Senhor diz assim, ouvistes, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do 33 ao 34. Ouvistes ainda o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirá para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, nem pelo, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo dos pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ou seja, tudo é de Deus, né? Se nós usamos de alguma forma o nome de Deus, nós podemos estar correndo o risco aliás, estamos correndo o risco de nos apropriarmos de algo que nós não temos a mínima noção, né? Da grandeza e do pertencimento, né? No Salmo 91, 90, 91,
principalmente na Bíblia de Jerusalém, eu acho a mais rica nisso, ele mostra dois ou três nomes. Yahvé, como nome de Deus, né? Yahvé, Shaddai Sim. e Altíssimo, eu não me lembro. Eu agora não vou me lembrar, que eu misturo as Bíblias e esqueço. E O Shaddai. no final do Salmo, ele fala, aquele que como se diz, que acredita no Senhor, ele vai... O finalzinho você vai ver que ele vai acabar com as suas angústias, aquele que confia no nome. E aí tem uma explicação na Bíblia de Jerusalém que eu acho muito interessante. Na época dos antigos, na época ainda do Velho Testamento, a coisa mais valiosa que um homem tinha, que era a sua reputação, era o seu Era nome. o seu nome. Era E o o seu seu nome. nome era a sua assinatura, era o que valia. Por isso que não se usa o nome de Sim, Deus em vão, porque sim, você sim. está, vamos dizer assim, você está autenticando alguma coisa como sendo Deus o autenticador. E você não tem esse direito, você não Esse tem direito. essa... Sim, Exato. sim. É. Na de Se o nome. Jerusalém explica muito bem. Na Bíblia de Jerusalém, ela ali no rodapé da página, nas laterais, ela explica direitinho isso. É interessante. Mas é algo que você falou que é fantástico. Se o nome do homem é algo que lhe é mais valioso, imagina o valor do nome de Deus, né? Exato. Pila, né? Oi, Marisa, tudo bem? Oi, pessoal, desculpa o atraso. Ah, que bom que você veio. Tá bom. Problemas técnicos aqui. Maravilha. 21:44, Rogério. A deferência para com o nome de Deus exprime o respeito que é devido ao mistério do próprio Deus e a toda a realidade sagrada que ele evoca. O sentido do sagrado faz parte do âmbito da religião. Ele vai explicar. Isso, aí tem esse parágrafo pequenininho aí. O sentimento de temor e o sentimento de sagrado são ou não sentimentos cristãos? Ninguém pode, em sã razão, duvidar disso. São sentimentos que teríamos em grau intenso se tivéssemos a visão do Deus soberano. São sentimentos que teríamos se nos apercebêssemos claramente de sua presença. Na medida em que cremos que Ele está presente, devemos tê-los. Não tê-los é não perceber, não crer que Ele está presente. Olha que coisa rica, né? John, o nome do cardeal é John Henry Newman. Ah, Ele é bom, hein? Newman, é daquele site, né? Cardeal Newman, né? É muito bom, é muito rico, né? Tá? Então, são dois sentimentos, seria o de temor e o de sagrado, Sim, que nós temos em relação a Deus. Eu queria só voltar lá, o que vocês acham? Aqui ele fala, Deus, do 21:43, certo. Deus confia seu nome àqueles que Aqueles creem que nele, creem nele. se revela a eles em seu mistério pessoal. Então, quer dizer que ele espera que quem crê em Deus não use o seu nome. Não, ele espera que quem crê o conheça, sabe? Quanto que Não é use, mas o sagrado. conheça, né? Não use em vão, mas Quando ele ele se dá o revela seu a nome eles, a revelar, não é isso? sabe, A quem pessoal? ele crê. Então, mas é assim, ó, não querendo, mas fazendo, eu entendo a sacralidade e a santidade, como você falou, Oswaldo, mas com a vinda de Jesus existe uma intimidade, onde ele nos convida para ser o nosso amigo. Sim, Então, do mesma forma que eu não vou desrespeitar o nome dele,
mas ele tem uma intimidade, ele me propõe um relacionamento que eu, de um amigo, de uma pessoa íntima, entendeu? Sim, Então, sim. assim, porque como que eu posso colocar isso? Para mim, tudo isso que a gente está lendo, eu vejo Deus Pai, sabe? Deus Pai lá. Mas isso é o meu conceito, tá? Sim, sim. Eu penso em Jesus, eu sei que eu tenho que respeitar o nome dele, eu não posso jurar, eu tenho que ter um. Mas existe uma intimidade assim que não sei explicar, sabe? Então, que nem, por exemplo, citando a Filó lá, né? Que ela chama Jesus Sim, de G. sim, G. Ele é Aham. doce, que ele é, entendeu? Então, assim, Sim. Você sente percebe? um, Ela não perdeu Eu nenhum entendi. respeito, Eu mas entendi. ela não, ela sabe o quanto ela conhece e tem intimidade com ele, entendeu? Então, então você fica meio diferencia ambíguo para mim. Jesus como sendo o seu amigo e Deus como sendo a santidade maior? Não, eu não Não. diferencio. É que não A é explicação diferente, né? É o mesmo, né? é o mesmo, só que a nível da É, revelação, quem se revelou por inteiro, é. trazendo a revelação do Pai, foi ele, foi Jesus. Mas então, assim, falar assim, quem que eu conheço? Eu, Vânia, eu conheço mais a Jesus, entendeu? Mesmo que ele revele o Pai. E o Pai, para Sim, mim, a Vânia, tá? Tô falando, aí ele continua sendo esse mistério, entendeu? É sim. nesse sentido. Esse- Eu concordo com a Vânia, mas eu vejo, Vânia, que o que mudou foi a forma do relacionamento, Ah, mas a sacralidade é a mesma, né? A, a, o temor que nós temos que ter com Jesus em atender o seu chamado, em entender a sua palavra e a consideração do sagrado que nós temos com Jesus é a mesma. O que, mas é exatamente isso. Antes com Deus Pai, né, existia toda uma formalidade, né, que Jesus na realidade veio quebrar, né? Ele veio dizer: olha, Deus, o Senhor dos Exércitos é teu Pai, né? E eu tô junto, estamos junto aqui, né? Somos irmãos, né? Mas assim, em nenhum momento Jesus abdicou da sua do seu sagrado, do sagrado, né? E do respeito ao Pai, né? E do temor. Ele chamava os discípulos na conversinha, na chincha lá. Então, o que mudou, eu acredito que foi o relacionamento, né? É exatamente isso que você falou, Vânia. Tem duas coisas aqui que eu lembro. Com a vinda de Jesus Cristo, com a sua morte na cruz, a gente tem que lembrar da cortina do templo O se véu rasgar. que se rompeu, exatamente, Nessa né? hora, a gente, nós falamos da última vez, quando pessoas falam assim, ó, a gente não pode adorar imagens. Aí a gente pode falar assim, opa, existe uma imagem que a gente pode adorar, que é Hoje existe. Jesus Cristo crucificado. Jesus É, Cristo na cruz, Jesus é Deus, tá? sim, E por ser Deus, ele pode ser adorado. Então existe. sim, Isso tudo aconteceu exatamente na hora em que Jesus Cristo foi crucificado. Exatamente naquela hora lá sim, dentro, toda a antiga aliança mudou para a nova aliança, a última aliança que a gente tem com Deus. E uma coisa que isso é meu, tá? É do mesmo jeito que a Vânia tocou no assunto, ela falou assim, que ela tem uma intimidade maior com Jesus Cristo porque ela conhece Jesus Cristo. Eu não sei, eu não consigo falar que eu conheço Jesus Cristo do fato dele ter vivido aqui há 2000 anos atrás. Então eu sei que ele, como homem, ele pisou na terra, eu sei que ele andou aqui dentro, eu creio em tudo dele, mas eu conheço Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje, através do Espírito Santo, não através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, eu já o senti. Eu já o senti, e eu sei que não foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo
Ele não está aqui. Ele já subiu aos céus. Ele mandou o Paráclito em seu lugar para estar aqui dentro e habitar. Esse é o sentimento que eu tenho hoje. Então, quando alguém fala assim, você conhece Deus? Você tem contato com Deus? Tem. Através do Espírito Santo. Não através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é meu amigo. Jesus Cristo morreu por mim na cruz, e ele já ressuscitou. Só que ele está no céu. Ele não está aqui embaixo. Sim, mas o nosso relacionamento é por Cristo, né? É por Cristo. É por É Cristo. Eu não tenho tudo dúvida. por Cristo, é tudo É, por Cristo. Então, exato. E quem o mandou o nosso Paráclito foi diálogo, ele. Quem mandou o Paráclito foi ele. Ele que falou. Agora sim, vem, que o Pai vai mandar e esse vai poder batizar em fogo. Ele vai. Exatamente. sim. Eu E entendo. João 16 diz, né, eu enviarei o Espírito Santo e o Paráclito vos ensinará tudo a respeito do pecado, do fim do mundo, a respeito de mim. Ele falará aquilo que recebeu de mim, né? Então, na realidade, o nosso diálogo é com a pessoa, o nosso diálogo mais comum é com a pessoa de Cristo mesmo, Sim. é Mas com a através pessoa do de Espírito Santo. Jesus, né? Principalmente Cristo Eucarístico. Era isso. Principalmente Cristo Eucarístico, né? Esse é o ponto que Jesus Sacratíssimo, toca. né? Exato. Sacratíssimo. Essa é a hora que Jesus Cristo está na Terra. Realmente aí eu concordo. Aí a gente Sim, tem o sim. contato com Jesus direto. Não, mas eu acho Concordo. ultra rico tudo que está sendo colocado aqui, entendeu? Porque a gente vai se Sim. fortalecendo e se enriquecendo. Esse é o objetivo, nós não lemos, nós vivenciarmos e colocarmos isso na nossa vida, né? E você vê mais uma coisa que eu me lembro: o poder do nome é tão grande, mas quando você olha no Velho Testamento, por exemplo, quando Deus passa e fala, você vira de costa quando eu estiver passando, é com. Eita, Maomé não. Quem que é? Moisés. Moisés, né? Você vira de Sim. costas e tudo mais, por quê? Uma vez eu não me lembro quem foi o padre, ele falou assim, Deus, a potência de Deus é tão, Glória tão de Deus, grande, né? a glória é tão grande, que o fato, se você olhar com o pecado para Deus, Eu você sou morre, você é absorvido. fulminado, né? Eu sou Exato, fulminado no instante, né? exato. Então, o Exatamente. nome, por exemplo, que é o que nós estamos discutindo aqui, que é o básico, exatamente vem do mesmo ponto. Vem da mesma grandiosidade, da magnificência de Deus. Então, olha uma relação interessante. Nós vimos nas aulas anteriores sobre blasfêmia, heresias, né? Sobre coisas que são ofensas a Deus, né? No início, quando eu tenho um pouco relacionamento com Deus, essas coisas acontecem, né? À medida que como diz aqui, ele está presente, à medida que ele está presente em mim, e ele vai crescendo dentro de mim pela revelação que eu permito, né? Nós começamos a ter o sentido do temor e do sagrado, né? Então, é algo que nos vai sendo adquirido à medida da nossa conversão, né? Sim. Mas isso, o temor não implica no medo que me tira a intimidade com Deus, né, Vânia? Né? Eu tenho conversa de pé de orelha com Ele, mas com todo respeito, com toda certeza, né, do poder, da glória de Deus, do sagrado. Então, é um relacionamento com alguém que é muito maior do que eu. E isso nós não podemos perder nunca, né? Achar que tá meio junto com Deus, né? De igual para igual, né? Junto estamos, mas não de igual para igual. Ok. O fiel, Oswaldinho, só Fala, uma gente. pequena observação. Deus é perfeito, né? Onipotente, onipresente, onisciente. Então, o tratamento que Deus dá ao ser humano, à humanidade, ele tem o seu tempo de forma corretíssima. Nós não podemos esquecer que o povo
do Antigo Testamento não tinha o Novo Testamento ainda, para ele Não tinha. parar, entendeu? É, Então, ele viveu aquela realidade é. e nós estamos vivendo a nossa realidade Sim, diferenciada, porque nós temos dois na frente. Nós temos o sim, Antigo Testamento e o sim. Novo Testamento, certo? E eu já falei aqui, mesmo no curso aqui, sobre a nova economia. Isso é teologia pura. É uma nova economia. Jesus vem inaugurar Sim, um novo modo de pensar, um novo modo sim, de ser, sim, de valorizar. Ele não vai, ele usa o Antigo Testamento para referência, sim. mas a valorização, né, a significância. Quando falamos o nome de Jesus, Jesus é Deus, Santíssima Trindade, Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus, mas de pessoa para pessoa tem uma diferença, né? Você fala Jesus, aquela pessoa recebe Jesus, ela tem essa convivência, ela tem aquilo que o Newman fala aqui, né? Ele percebe. A pessoa que Jesus e sem Jesus é a mesma coisa, certo? Então, nós temos que apercebermos dessa realidade, né? Eu até gostei que a Vânia citou a doutora Filó, pelo nível de relacionamento que ela tem, porque ela se dedica muito, então ela cresce Sim. mais. A gente se dedica ao trabalho, cresce mais no trabalho. A gente que, se você se dedicar a uma causa, você vai especializar naquela causa. Então, louvado seja Deus que vai revelando à medida que nós vamos nos aproximando, né? A quantidade está aí, de revelação e de sentimento. Amém. Vamos continuar. O fiel deve testemunhar o nome do Senhor, confessando sua fé sem ceder ao medo. O ato da pregação e o ato da catequese devem estar penetrados de adoração e de respeito pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo mandamento proíbe o uso do nome de Deus. Proíbe o abuso do nome de Abuso. Deus, isto é, todo o uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus Cristo e da Virgem Maria e de todos os santos. Eu queria só ler um pouquinho mais, porque aí a gente tem um pouco mais que a gente pode falar. Tá As legal. promessas feitas ao trem em nome de Deus empenham a honra, a fidelidade, a veracidade e a autoridade divinas. Devem, pois, em justiça, ser respeitadas. Ser-lhes infiel é abusar do nome de Deus e, de certo modo, fazer de Deus um mentiroso. Isso é importante, isso é importante, né? E quando eu queria falar, quando a gente pensa na palavra eu juro, na verdade, na minha concepção, é intrínseco que quando você fala eu juro, você está jurando em nome de Deus. Sim, E daí você está buscando praticamente alguém, como o Martin falou, para atestar aquilo que você está colocando. E realmente a gente não tem esse direito de ou abuso de colocar Deus nas coisas humanas que você está prometendo, entendeu? Então, na realidade, a gente não deveria jurar nunca. nunca, né? Não, mas Nunca. tem coisas que você está fazendo junto com Deus. Então, por exemplo, o casamento. Você jura, você vai ser fiel, nananana, lá diante de um tribunal. Você jura, No tribunal, sim. Não, entendeu? Então, mas eu juro diante de Deus, eu não juro pelas coisas de Deus, é isso, não, né? não, sim, mas eu estou falando, ele É, está falando que a gente nunca deveria jurar, mas tem coisas que você está fazendo diante se de Deus, comprometendo. ou até com, entendeu? Porque você está se comprometendo Sim, daquilo que você vai fazer. sim, 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 Só que a sim. gente não pode esquecer nunca do final de Mateus que está lá em cima. Não jurarás. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese alguma. Porque a gente cai o risco, como o Rogério falou, de automaticamente, ok, jurar por Deus. E isso é muito perigoso. Oswaldinho, Juro por podemos, Deus é
É pesado, né? Então, Oswaldo, mas é Você um vai fato. jurar por uma coisa que não, né? Fala, gente. podemos recorrer aí ao futuro aí, do 2150, que diz assim: o segundo mandamento proíbe o juramento falso, Isso. Sim, entendeu? sim, 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 E sim, aí Aí sim. vem tem, algumas A coisas gente vai interessantes. chegar lá. A E gente vem vai Porque chegar lá. a Bíblia ensina a gente assim, dizer sim, sim, não, não, né? É. Então, assim, se exatamente. você parte do princípio que você quer seguir a Cristo e você quer ser esse, então você não precisa jurar, porque as pessoas que te conhecem vão falar, não, aquela pessoa, se ela falar que é sim, entendeu? Então, Sim. eu penso isso também, não É como precisa eles Então, falam, você falar, eu dou a minha palavra. é, isso. Você estou colocando em meu nome. Isso, você dar a sua palavra é uma Exatamente. coisa. Agora, por exemplo, há um hábito na igreja das orações, né? Eu estou conversando com uma pessoa, estou pá, daí aquela pessoa fala algum problema, né? Aí eu digo, eu estou com problema de saúde, né? Aí eu digo a ela assim, ó, olha, em nome de Jesus você vai ser recuperada, né? Em nome de eu tô falando para ela, né, que ela vai receber alguma coisa pelo nome do Senhor Jesus. Eu não sei se vocês já ouviram isso. Isso eu acho que é muito comprometedor e é um erro grave, entende? Em nome de Jesus eu posso pedir, né? Mas isso. pedir ao Pai, né? Pai, tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo concederá, certo? Ok, gente? Né? Tudo que pedir ao Pai em meu nome, então em nome de Jesus, eu posso pedir as coisas. Deus concede ou não, conforme, né? Mas eu dizer a outra pessoa que ela vai conseguir em nome de Deus é muito grave. Então, essas ponderações e está muito relacionado a esse juramento, né? Uma coisa é eu jurar que eu vou fazer para Deus. Agora, outra coisa é eu jurar por Deus que eu vou fazer. Não, ou jurar que Deus vai fazer, né? Isso, então, que é esse negócio. Não, em nome de Jesus vai acontecer, ó. Isso fica tranquila, né, que eu juro para você que Deus vai realizar. Não, eu não tenho essa, a não ser que me seja revelado. Aí eu me transformei num oráculo, né? Aí o Espírito Santo disse para o Martin, fala para fulana lá que ela vai ser curada, né? Porque o meu nome é santo. Aí tudo bem. Mas aí eu vou ter que ser profeta, né? Eu vou ter que exercer uma função de profeta, de ser anunciador, mas não de uma maneira inconsequente. Por quê? Porque é sagrado e eu tenho que ter temor, né? Temor. Então eu tenho que ter o temor e eu tenho que ter a consciência que é sagrado. Pode acontecer? Pode, mas quando Deus quiser, não quando eu quiser, né? Vamos continuar? Posso ler? É que o meu é antigo. Não, não. Va- Eu. A blasfêmia, aqui que está na 2148. Isso. A blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Ela consiste em proferir contra Deus, interior ou Ou exteriormente, exteriormente. palavras de ódio, de ofensa, de desafio, em falar mal de Deus, faltar-lhe deliberadamente respeito ao abusar do nome de Deus. Santiago reprova os que blasfemam contra o nome sublime de Jesus que foi invocado sobre eles. A proibição da blasfêmia se estende às palavras contra a Igreja de Cristo, Santo e as coisas sagradas. É também blasfemo recorrer em nome de Deus para encobrir práticas criminosas, reduzir povos à servidão, torturar ou matar.
O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. A blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e ao seu santo nome. É em si um pecado grave. Olha aqui. Então, aqui nós falamos da blasfêmia, né? A blasfêmia é eu mentir, né? Eu mentir em nome de Deus, eu usar o nome de Deus, né? No mandamento anterior, nós vimos sacrilégio, lembra, né? Uhum. O sacrilégio, ele está relacionado às coisas de Deus. A blasfêmia, ela está relacionada ao que eu falo de Deus, né? Ao nome de Deus. São pecados distintos, né? Então, é blasfêmia, é sacrilégio. Não, ou é uma coisa ou é outra. Até pode ter as duas, mas é. Então, a blasfêmia, ela está relacionada diretamente ao segundo mandamento, usar o nome de Deus em vão, sem autorização, né? Para o meu fim pessoal. As pragas. As pragas que fazem intervir o nome de Deus, sem intenção de blasfêmia, são uma falta de respeito para com o Senhor. O segundo mandamento proíbe também o uso mágico do nome divino. O nome de Deus é grande lá onde for pronunciado com respeito devido à sua grandeza e à sua majestade. O nome de Deus é santo lá onde for proferido com veneração e com temor de ofendê-lo. Então, ó, a praga é rogar praga mesmo, em nome de Deus, não é isso, né? É maldição, né? Você vai ver o que faz isso, ó, Deus vai te castigar, né? Não é isso? Hã? Eu falar que Deus vai te castigar é uma praga, não? Sim. É, né? Sim. Uhum. Com Uma certeza. praga. Claudinho, dá para inserir o nome do É. Alexandre de Moraes aí, que os brasileiros estão. Praguejando, né? Não, então, é efervescente, é efervescente. Na sua opinião, como entra aí esse estado que a população está vendo essas aberrações e ele se depara ante a jogar uma praga, a desejar um mal, etc, etc, etc. Então, eu vejo o nosso lado, né? A gente corre nessa tentação constante de praguejarmos, né? Sobre os atos ilícitos dele. Lembra quando nós vemos sobre autoridade lá, né? Toda autoridade vem de Deus, né? Mas a autoridade, ela pode ser legítima ou não legítima, né? Então, ele tem autoridade, está usando ilegitimamente, mas aí, até eu começar a praguejar contra ele, e tá todo mundo praguejando, né, gente? Essa é a minha dúvida. Tá todo mundo praguejando. Porque ele acho que não crê, ele não crê em nada. Então para ele, blasfêmia, sacrilégio, isso daí são coisas irrelevantes, né? Mas está relacionado ao conhecimento, né? Ó, é o que o Newman disse, né? À medida que Deus está presente, né? Ele é revelado, a gente começa a ter o santo temor e o sentido de sagrado, né? Então, Mas me veio muito forte no coração aquele trecho evangélico lá, não vou lembrar aqui qual que é o evangelista, da mulher lá do juiz. do juiz Inico, né? E ela Isso. foi insistindo até. Isso, Então, isso. pode não ser praga, pode ser uma solicitação, um pedido. Senhor, ajuda nós aí. Sim. Mas era um juiz iníquo, né? Ele obedeceu para ela parar de encher o saco dele, né? Não porque ele temia a Deus, né? Porque a palavra é bem clara. Nem a Deus ele temia, né? Ele era um todo poderoso, era bem.
Xandão mesmo, né? Aí tem uma coisa que serve de lição para nós, né? Por exemplo, você olhando um Xandão, um exemplo desse aí dentro. Quando vem aquele lá do fundo da gente a raiva de ver o cara fazendo isso, se a gente consegue amadurecer na fé, a ponto de, em vez de sentir essa raiva, vir a tristeza, a tristeza em saber que tem uma alma que está se perdendo, tá? Isso transforma o seu ato por completo. Eu vou lembrar do padre Jurandir, na minha última confissão, falando assim: eu tento perdoar, mas eu caio e tropeço no mesmo lugar. Aí o padre Jurandir olhou para minha cara e falou assim: não peça a Deus, porque eu falei assim: eu peço a Deus que me dê a luz para que eu possa perdoar. Ele falou: não peça isso, peça a Ele, a Deus, o amor que Ele tem por todos. Porque se você amar a pessoa, na hora que ele fizer mal para você, como é o caso aí dentro, você vai olhar para ele com outros olhos. Você vai olhar para ele e falar assim: nossa, uma alma indo para o caminho errado, tá? É mais uma dessas que está perdendo. E o que a gente pode tentar fazer para puxá-la para cá? E o jeito é completamente diferente. É a vingança de um É, lado, o falando é, assim, vai rasgar para o inferno, sim, ou do outro lado e falando assim, você não sabe o que você está fazendo e o quanto sim, que você vai poder, provavelmente você vai ter que pagar por causa desses teus atos. Faça o contrário, vire. Então, sim, esse sentimento que é justamente o oposto ao rogar praga, né? sim, sim. E outra, a gente roga a praga quando está injuriado, quando está nervoso, quando está com raiva, né? Quando está não, não se conforma, né? Está inconformado, né? Com a situação, né? Agora, ontem eu estava num retiro, daí o pregador ele lembrou uma passagem é, do padre São Curadarce, né? Que é o patrono dos sacerdotes, né? E uma vez numa cidade lá tinha uma pessoa que estava com espírito possesso, né? Tava encapetada, né? E ninguém conseguia rezar e tal. Daí chamaram o Curadarce, né? Daí ele estava chegando na casa e aí o espírito começou a gritar: afasta esse homem de mim, afasta ele, ele é muito humilde, ele é muito humilde, ele é muito humilde. Humildade, olha que interessante, não? A humildade é a única arma que não existe arma contra, né? Então, a humildade é aquela que a gente nunca vai rogar praga em ninguém, né? Porque eu não sou nada, né? Então, mesmo com esse Alexandre, esse juiz, né? Ele é arrogante e a gente com a nossa arrogância é só choque, né? Então, na realidade, precisaria haver um pouco mais de humildade da nossa parte, não porque a pessoa mereça pelas suas autoridade legítima, mas pela autoridade dada a Deus mesmo, né? Então, se houvesse a humildade, talvez ele não estivesse nessa situação que ele está hoje, né? Independente das intenções más dele, mas a humildade ela é uma arma importante para que a gente não cometa essas atrocidades Mas aqui. Fala, Vânia. eu queria falar uma coisa, assim, nem sei se... Eu fiquei muito chocada. Eu estava aí no Brasil, né? E Sim, um casal me visitou e eles estavam contando o quanto que essa situação política está mexendo com as pessoas, né? está Então, por mexendo exemplo, mesmo. eles são um casal que participa do movimento de casais, eu nem sei, mas Sim, eles são de Araraquara. sim, E está acontecendo separação entre casal, por causa de um ser um lado, o outro do outro lado. sim, está acontecendo isso. Separação em família, separação. E aí eles usam Entre Deus, pais e né? filhos, Vânia, isso está disseminado em toda a família, pais e filhos e toda a família.
Então, e aí eles usam Deus para chamar o outro que ele é do mal, ou o outro que é, sabe? Isso. Então, assim, parece que teve uma lavagem cerebral ou É. mal, sei lá, eu não sei o que é, né? Mas está muito feia a situação, porque não é que nem você está colocando uma pessoa, né? Não é. Arrastando multidões. Sim. Então, A ação dos bons não está correta também. Então, saber quem é bom, quem é ruim em determinados momentos são. O que a gente se norteia é os valores que cada um defende. Esses valores, eles são bem distintos, né? O que um grupo defende são valores conservadores. O que o outro grupo defende são valores de destruição, de progressismo, não é importante, né? Mas assim, o modo de agir, olha que interessante, o modo de agir está muito semelhante. E aí, o diabo ganhou dos dois lados, entendeu? Né? Não se apaga fogo com gasolina, né? Se eu luto o mal com o mal, eu já perdi, né? Se eu luto o mal com as armas dele, eu já dancei. Fala, Jair. Manter a esperança em São Deus. Tiago vai nos ajudar um pouco aí. Com a venda de vocês, eu vou ler aqui São Tiago, capítulo 2, versículo 7 e seguintes. Não blasfemam eles o belo nome que trazeis, de Jesus. Se cumprires a lei régia da Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, sem dúvida fazeis bem. Mas se vos deixais levar por distinção de pessoas, cometeis uma falta e sereis condenados pela lei como transgressores. Pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, tornar culpado de toda ela. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É isso mesmo. Então, É bem claro. o Tiago está nos ajudando aí a entender, né? Bem claro. É o que o Oswaldinho acabou de falar, está lá na palavra de São Tiago. A lei régia é amai-vos uns aos outros. Amai-vos. Amai quem vos persegue. Aí, está escrito. A gente tem que lembrar que a nossa batalha não é entre os homens, é o que está atrás deles. Né? A batalha não é entre nós, a batalha espiritual Não, é muito maior. E na hora que a gente começa a querer que as pessoas morram, aí a gente está entrando, né, num vale sombrio aí, né? Então vou falar que essa noite eu andei no Vale Sombrio, porque eu sonhei que eu piquei uma bala na cabeça de um dos. Tá? Então, Não, mas é sonho. Mas é sonho. Não é sonho, é pesadelo. Aí você teve apenas um pesadelo, é só isso. Tá bom? Vamos continuar. Alguém quer ler, gente? Marisa quer ler? Marisa, lê pra gente, Marisa, você agora. É o 21:50. É o nome do Senhor pronunciado em vão, né? Pronunciado em vão, isso. Tá. O segundo mandamento proíbe o juramento falso. Fazer juramento ou jurar é invocar a Deus como testemunha do que se afirma. É invocar a veracidade divina como garantia de nossa própria veracidade. O juramento empenha o nome do Senhor. Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás, e só por seu nome jurarás. Deuteronômio, né? Isso, Deuteronômio 6:13. Vamos ver lá? Vamos abrir? Deuteronômio 6:13, aí a gente mexe um pouquinho com a palavra que é importante. Deuteronômio 6:13. Bíblia Ave Maria, se alguém tiver. A Silena, você conseguiu a Bíblia? Não? Não. Tá. Eu tive uma semana muito atribulada com as crianças doentes e eu não tive tempo de
infelizmente, de ver. Ah, Mas eu já tinha visto eu vi na Amazon a Aham. Bíblia Jerusalém e Ave Maria. Ah, Tem. que bom, que Eu bom. posso pedir e chega rapidinho aqui. Em Maravilha. português. Legal, legal. Isso é É, importante. isso. Então, vamos lá. Ó, Deuteronômio 6, capítulo 13. Versículo 13. Diz assim: Temerás o Senhor teu Deus, a ele servirás o teu culto e só jurarás pelo teu nome. Aí no rodapé da Bíblia Ave Maria, ele está dizendo, é texto utilizado por Cristo para repelir o tentador no deserto, né? Quando o tentador está tentando a Jesus no deserto. Então, o, o juramento em nome de Deus aqui é para uma ação sagrada, né? Igual em todo sacramento, todo sacramento tem um juramento que a gente faz, né? É como a Vânia lembrou, do Do casamento, né? matrimônio, Isso. do batismo, né? Prometerás educar os seus filhos conforme a fé da igreja, pum, prometo, né? Jurar e prometer, acho que é a mesma coisa, né? É um compromisso, né? É um compromisso, certo? É a mesma semântica da palavra. 21:51. Abster-se de jurar falsamente é um dever para com Deus. Como Criador e Senhor, Deus é a regra de toda a verdade. A palavra humana está de acordo com Deus ou em oposição a ele, que é a própria verdade. Quando é verídico e legítimo, o juramento traz à luz a relação da palavra humana com a verdade de Deus. O juramento falso invoca Deus para ser testemunha de uma mentira. De uma mentira. Eu gosto de assistir filme nos Estados Unidos, filme de julgamento. Não sei se eles fazem isso ainda, mas eles juram com a mão na Bíblia, né? Uhum. Então é um compromisso, né? Se a pessoa tem a fé e exerce a fé, ela está fazendo um compromisso com Deus. Então é um bom detetor de mentira para quem crê em Deus, né? Dizer a verdade somente é verdade. Somente a verdade, né? Você vê uma coisa aqui que também cabe. Quando você acabou de falar que a gente jura em cima dos sacramentos. Dos Por sagrados. exemplo, quando a gente casa, um casal, você vê como que a coisa é séria. Quando alguém casa e depois se separa, ele peca duas vezes. Sim. Aqui é um dos. Porque você jura sobre. Não, ele peca uma vez só. Ele quebrou o juramento, né? Sim. É isso, né? E aí depois você tem o da infidelidade, né? Porque você abre a porta para que a outra pessoa separar não significa que vai casar de novo, né? Mas você abre para a segunda. Mas quebrar esse juramento não significa que rescindir o contrato, né? Ele continua válido, né? Esse que é o problema, né? Exato. Não cancela, né? Porque você, na verdade, não casou cancela, né? e usou Deus como testemunho. Quer dizer, a dona Roseli vai ter que aguentar eu até o final. Vai ter. Mas eu ia comentar aqui, mais até que o casamento, por exemplo, eu sou madrinha de seis afilhados. E hoje eu tentei trazer esses meus afilhados para a fé, tudo assim, mas hoje eu tenho uma consciência muito maior do que é um batismo do que quando eu os batizei lá, quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Sim. E quantas pessoas, né, assim,
não tem consciência nenhuma, Não tem, não de tem, não nada, tem, né? E é não tem, muito importante, né? não, Porque não tem através do mesmo. batismo nós nos tornamos, né, É. filhos e filhas de Deus, né? E assim, então, sei lá, é muito, é uma riqueza, é tanta graça, mas a gente não tem noção disso, né? A gente não tem noção. E quando a gente descobre, a gente olha para trás e vê, puxa vida, né? Eu tenho um afilhado que eu nunca falei nada para ele, né? Uhum. Ele era de eu eu batizei ele, ele foi para não, crismei, né? Ele era de Cris. Aí ele foi para outra cidade, nós moramos juntos pela distância e tal. Hoje eu sei que ele está no ubandismo. Uhum. Então, eu peço a misericórdia de Deus sobre ele e sobre mim também, né? Porque existia um compromisso aí que a gente não pode alegar ignorância, mas existe a Mas ignorância. veja bem, ó, aqui o Crisma, eles não chamam de padrinho, eles chamam de sponsor, sabe? Ah, Assim, é uma é pessoa que você diferente. está ajudando, porque no Entendi. Crisma, quem está respondendo pelo próprio é a própria criança, o próprio jovem que está reafirmando. Entendi. Então, não estou assim desmerecendo, Não, não, sim. eu estou te falando o peso como é diferente. É, porque o batismo é diferente, né? Sim. Eu entendo. É verdade. É que a Vânia aqui, ela foi sponsor, né? No meu vizinho né? aqui. E foi muito interessante, porque o meu papel era ajudá-lo a entender essa caminhada, né, na catequese dele. E dar o testemunho daquilo que eu era, para servir como exemplo para ele. Mas aí é ele que tem que. Entendeu? Então é a resposta Entendi. dele, né? Sei lá. E é Entendi. muito Mas comum a a gente, gente é muito falho, a verdade é essa. é muito comum a gente acabar. Eu também batizei uma criança que eu só vi ela no batismo, nunca mais. Então, Eu tenho uma afilhada que não fala mais com a gente, entendeu? Então, assim, tem Nesse muita caso história, viu, Marte? nesse caso é pior ainda, que o pai já faleceu, eu não sei nem aonde a mãe está, porque não é da família. É tudo torto. E nem da família. Minha filha tem uma madrinha, que é minha tia, que eu amava muito ela, amo muito ela ainda. Ela me cuidava de mim quando eu era estudante em Campinas. Daí eu coloquei, ela nunca falou nada para minha filha, nem visitar, nem no dia do aniversário, nada. Então, existem esses furos, né, que a gente dá, mas a gente tem que ter misericórdia porque a gente faz isso também, né? Então, Não, e não é só isso, né? Eu acho que a gente tem que orar, sabe? Que nem, por exemplo, você aí que nunca mais viu, eu que não falo, a oração alcança qualquer um em sim, qualquer a lugar. oração, Então a exato. gente tem que continuar orando por esses seus afilhados aí. Ser intercessores permanentes, né, Vânia? Isso. É isso aí. Valdo, a tristeza maior é que esse volume é grande. É a maioria, né, na verdade, né? Tristeza, Tem um muita problema. tristeza, muita tristeza. É a maioria, né? Mas Deus, gente, ele é aquilo que nós falamos que Deus promete e é presente, ele continua, entendeu? Então, assim, um testemunho aqui. A minha mãe faleceu, minha mãe não era católica, praticante, nada, mas eu consegui, pela graça de Deus, com que ela tivesse a unção dos enfermos. Depois, no funeral dela, teve um terço rezado maravilhosamente. Veio o padre com a vela pascual, com a água. Então, assim, me deu tanta força isso, porque ele estava comigo e ele cuidou de mim e da minha mãe, entendeu? Então, Deus é misericordioso e ele cuida de cada um de nós. E Eu ele está creio, presente conosco. Então, eu creio também. Eu creio. então a gente é pequeno e o nosso amor, aquilo que a gente faz e pensa, não é nada. Mas Não é ele é nada. grande. Ele é muito grande.
Ele é o único bem, na verdade. Ele É, é quem realiza o bem, né? é. Não, ontem nesse retiro também foi muito bom. Uma hora o palestrante ele disse assim, né? Você já deu, você parou num semáforo tal e viu alguém que estava precisando e você ajudou de alguma forma essa pessoa, né? E aí você saiu com o coração cheio, né? Falar, que bom, que bom, que bom. Aí ele diz assim, ó, se você tem esse sentimento, é porque você é bonzinho, você não é santo ainda, porque o santo nem vê que ele fez a coisa boa. Ele faz as coisas que nem ele amarra cadastro, entendeu? É, Sabe? sem nem Então, perceber, né? né, se a gente ainda percebe, ai, nossa, ai, que bom que Deus proporcionou esse momento para que eu realizasse essa obra. Então, é, olha, nós somos muito fraquinhos em todos os aspectos, mas a caminhada é esse aprendizado, né, que nós estamos fazendo, para que tudo isso a gente reconheça que só Deus é bom mesmo, né? E tudo É. bem vem dele, só nele se realizam as Só coisas boas, através dele, né? só através dele. Deixa eu contar uma coisa aqui que vocês fizeram me lembrar. Teve na semana passada, semana retrasada, eu não vou lembrar, eu tenho uma memória horrível nisso. Quem foi que me disse? Mas alguém estava falando sobre o santo de devoção que a gente deve ter, tá? E que todos nós deveríamos procurar um santo, ó, seguir um santo e tentar espelhar nossa vida num santo. E a pessoa que estava falando isso, ela falou assim: você pode começar pelo seu nome. Tenta ver se no seu nome tem alguém que Sim, tem alguém junto. E eu estava escutando, né? E eu falei assim: São Martin vai ser difícil, né? Aí eu comecei a olhar e descobri, olha o tamanho. Aí eu olhei São Martin e falei assim: olha, existiu mesmo, viveu no século III, tá? Na França, em Tours. Olha a coincidência, eu vivi em Tours vivi. Eu passei 20 dias em Tours e eu passei na frente da igreja que tinha o nome de São Martin, que foi um, um ele foi santo. um bispo da região da França toda lá dentro, né? Era no século III. Eu passei várias vezes sem nunca saber que era igreja. Eu me lembro da igreja. Eu me lembro da igreja de ter olhado. Até aí eu falei assim, tá, isso aí é uma coincidência. Aí eu resolvi, e aí quem falou sobre isso falou assim, estuda a vida dele. Estuda, né? E ora por ele, e ora e tal coisa. Aí quando eu comecei a ler sobre a vida dele, achei não Wikipedia, no Wikipedia, né? Comecei a dar uma olhada lá. Aí ele falou assim, uma das características de São Martin, ele tem um manto rasgado. Aí eu falei assim, manto rasgado por quê? Aí ele diz assim, é porque ele, andando na rua, quando ele era bispo e tal coisa, ele viu um caso de um pobre, como você falou, o santo faz as coisas sem nem ver. Ele rasgou o manto que ele vestia para dar ao pobre para conseguir cobrir, porque o pobre estava com frio. Na hora que eu li isso, mas subiu dentro de mim assim. Por quê? Porque há muito tempo atrás eu fiz um curso bíblico que era sobre São João. E quando eu saí de dentro, era todas as quartas-feiras à noite, das 8 às 10 da noite em São Paulo, e estava um frio daqueles lascado e todo mundo falando sobre a maravilha que o padre que veio convidado era doutor no Ministério de São João e tudo muito lindo e que não sei o que mais. E nós saímos da igreja e a igreja estava sendo fechada, 10 horas da noite, e todo mundo conversando como era maravilhosa aquela experiência. E quando eu olhei para o lado de fora, tinha um mendigo tentando ficar debaixo de um banco da praça, aqueles bancos de concreto, porque estava garoando e estava um frio do caraca. Nossa, entendi. Eu olhei aquilo, eu olhei para as pessoas, olhei aquilo assim, e na minha cabeça aquilo embrulhou meu estômago, sabe? Eu falei, gozado, todo mundo fala da bondade, da maravilha que a gente está tendo, mas aqui tem um ser humano que está passando uma dificuldade e o pessoal está passando do lado e não está vendo ele, né? Aí vem assim na cabeça, faz, mas não comenta, né?
Aí eu tirei a blusa de frio que eu estava usando, que eu vim da fábrica do jeito direto, parei ali, era longe de casa, tirei minha blusa de frio e dei para o mendigo. O mendigo ficou olhando para minha cara e falou assim, mas a sua blusa é nova. Eu falei, não interessa, mas você está com frio, né? Eu falei, infelizmente, quer comida? Não, comida eu tenho. Ele ficou lá dentro, eu dei a blusa. E na hora que eu vi o negócio do São Martin rasgando o manto, veio exatamente na cabeça. Falou, olha, de certa forma, o seu santo já te inspirou sem você saber, tá? E é uma coisa assim, é pequeno e ele perde o colorido na hora que a gente usa como testemunho. É a hora que a gente fala. Porque na hora que você fala, É. aí outras pessoas falam assim, nossa, que obra bacana que você fez. E não quero receber obra bacana de ninguém. Se alguém fala que é uma obra bacana, que seja Deus, né? O resto aqui na Terra, o exemplo serve, mas não é para isso. É só para mostrar como as coincidências não são coincidências, como as coisas acontecem em nossa vida. Por que eu fui descobrir isso na semana passada? Mas é importante como exemplo, né? Como testemunho, né? Ô, Martin, foi no retiro que as pessoas falaram de estudar o santo e eu te cumprimentei no dia do seu santo. Dia 11 de novembro. Mas, ô, Martin... Você sabia, e eu não. Martin, você agora, através do estudo que nós fizemos aí do catecismo, você já está consciente, bem consciente, que os méritos são de Jesus. Sim. É isso que é o importante. Sua avisa, não pode falar bacana, mas você já está protegido aí pela... você não vai absorver esse elogio, né? Esse é o Tiago. E que isso seja fomentado dentro de nós a ponto de um dia a gente nem perceber mais, né? Exato. Fazendo, né? Exatamente isso. Eu ouvi, e isso gravou na minha mente, no meu coração, um palestrante, muitos anos atrás, quase 30 anos atrás, mas está latente até hoje. Os santos deram a vida, uma só que ele tinha, deram a vida pelo reino, fizeram, uns foram mártires, e a gente quer graça, elogio, só porque nós falamos bem deles. Isso. Esse é um perigo, entendeu? A gente quer os primeiros lugares. Doutor na vida dos santos, conhece todos os santos. Me desculpem desviar tanto da... Não, estamos dentro aqui. Do nome do Senhor, do testemunho do nome do Senhor Jesus, certo? Né? É o testemunhar o nome de Jesus na nossa vida. Vamos continuar? É o 2153 agora? 52, Marisa? né? 52. É perjuro. É perjuro aquele que, sob juramento, faz uma promessa que não tem intenção de manter, ou que, depois de ter prometido algo sob juramento, não a cumpre. O perjúrio constitui grave falta de respeito para com o Senhor de toda a palavra. Comprometer-se por juramento a praticar uma obra má é contrário à santidade do nome divino. Só uma observação. O perjúrio, ele é um dos únicos pontos que ele decreta nulidade de matrimônio, né? Então, existem situações em que a pessoa já estava pré-determinada a não fazê-lo, e ela falou que faria, né? Então, isso caracteriza como uma falsidade ideológica, né? Ela tá... Então, na realidade, quando se entra num tribunal eclesial para analisar o matrimônio e se decreta que nunca houve, normalmente é por causa que havia um perjúrio, né? Havia uma falsa promessa. Aqui tem um outro ponto. Faz uma promessa. Quando você quebra uma promessa, quando você quebra uma oferta que você faz a Deus, por exemplo, eu vou prometer que não vou fazer isso durante... E você quebra, de certa forma você está pecando, então, contra o segundo mandamento também. Mas aí é falso juramento. Se você quebra, é um falso juramento. A característica do perjúrio faz uma promessa que não tem
a Como intenção de realizar, né? fazer. E aí, ó, eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, acolher os filhos que Deus me enviar no matrimônio e tal, mas no fundo eu nunca vou querer ter filho na minha vida, né? No fundo, eu não estou nem aí para a fidelidade, eu não vou ser fiel, né? Ou seja, a diferença do falso juramento é, né? Ah, eu prometi ser fiel, mas querida, eu pisei na bola, desculpa, né? Eu não aguentei, né? Eu queria fazer, né? Mas não consegui, é diferente, é o falso juramento, né? Nós estamos falando do perjúrio como é algo que está mais ligado à iniquidade. Existe uma iniquidade por trás, né? Existe uma intenção de não ser bom mesmo, de não fazer a coisa certa. Bem claro aqui, verdade. Vai lá. 21:53. Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha. Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Ora, eu vos digo, não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Jesus ensina que todo juramento implica uma referência a Deus, e que a presença de Deus e de sua verdade deve ser honrada em toda palavra. A discrição em recorrer a Deus na linguagem caminha de mãos dadas com a atenção respeitosa à sua presença, testemunhada ou desprezada, em cada uma de nossas afirmações. É interessante que o texto aqui diz, né, que Jesus no sermão diz, não perjurarás, né? Ou seja, se você não tem intenção de fazer, não fala que você vai fazer. Então, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se você não quer fazer, não queira ser bonzinho, né? Dá uma de bonzinho e sabendo que não vai fazer, dizer que vai, né? É aquilo, né, É o Oswaldo? perjúrio mesmo. O que passa disso vem do maligno. É maligno, Deus. exato. Agora, é uma linha tão transparente, quase, assim, é uma tão tênua, é uma Fina, né? Tênua, né? muito fina de você Sim, escorregar e realmente sim, o mal prevalecer. Quer dizer, sim, o pensar mal, eu prometi, mas eu fiz o mal. Quer dizer, sim. é uma coisa tão perigosa na nossa vida, do nosso dia a dia mesmo, né? Como a gente tem que se tomar cuidado, se policiar e tomar muito cuidado. Sim. A gente fala, com o que a gente promete, né? Com o que a gente realmente quer que aconteça nas nossas vidas, porque é muito fininha Sim. essa linha que separa o bem do mal. E essa linha, Marisa, a gente que já estudou a moral dos atos e moral das paixões, eu vejo que essa linha, o que divide ela é a intenção no ato do juramento, né? É a intenção, né? Então, a intenção no ato do juramento. Eu juro a mesma coisa, mas ó, os dois juraram a mesma coisa e os dois traíram. Só que um tinha a intenção, né, de ser fiel e o outro nunca teve a intenção da fidelidade. Então, essa linha tênua, ela está na intenção do coração do homem. Por isso que o maligno, né? É por isso que o que vem além disso é o maligno, né? Então, eu vou errar, eu posso errar, eu prometo que eu vou fazer isso e eu não consegui, né? É, há uma diferença entre a intenção de não fazê-lo. Vamos continuar? Seguindo Oh, São Paulo,
A tradição da igreja entendeu que as palavras de Jesus não se opõem ao juramento, quando feito por uma causa grave e justa. Por exemplo, perante um tribunal. A gente já falou isso aqui. Sim. O juramento, isto é, a invocação do nome de Deus como testemunha da verdade, não se pode fazer, a não ser na verdade, no discernimento e na justiça. Na justiça. Legal, né? A santidade do nome divino exige que não se recorra a ele para coisas fúteis e não se preste juramento em circunstâncias suscetíveis de interpretá-lo como uma aprovação do poder que injustamente o exigisse. Quando o juramento é exigido por autoridades civis ilegítimas, pode-se recusá-lo. Deve ser recusado quando é pedido para fins contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da igreja. Olha que interessante, né? Eu posso me recusar a fazer um juramento, né? Eu posso me recusar a fazer um juramento se aquilo de alguma forma não for legítimo, né? A pessoa não estiver no direito, né, de exercê-lo ou de me forçar a dizer algo, né? Então aqui é algo delicado, né? É algo bem delicado, né? Se você entra, como nós estudamos a autoridade lá atrás, lembra, né? Na autoridade. Então, nós vimos lá, toda autoridade é exercida por Deus. Daí nós vimos que, quando a autoridade ela deixa de ser legítima, né? Ela deixa de ser legítima, ela não necessariamente precisa ser obedecida, né? Então, uma ordem de uma autoridade ilegítima, ela não necessariamente deve ser obedecida, né? Então, ela está relacionada à legitimidade daquela autoridade estabelecida ou não. É isso, Jair? Jair, Rogério, Martin, por favor. Então Aí vamos cabe, continuar. Hã? Sim. aí cabe uma situação que às vezes é delicada, né? Como julgar se está legítimo ou ilegítimo? Foi o que eu Sim, pensei, Jair. E o sim, julgamento disso? Como sim. É julgar? muito difícil, é muito É difícil. difícil, né? Aí eu tenderia, né, tentando interpretar que, mesmo que eu jurasse ali, da mesma maneira que é inválida a exigência, é inválido o meu juramento. Sim, E eu não entraria em perjúrio. sim, Por quê? Porque é de ilegítimo para ilegítimo, entendeu? sim. Então, mas eu creio, já refleti sobre isso, a dificuldade que a pessoa que vai passar por uma situação dessa vai ter. E saber na hora o que fazer, como fazer. É porque ela sempre vai se sentir injustiçada de alguma forma, né? Existe uma grande chance dela se sentir injustiçada, né? E aí também já vai com a revolta, já vai com Então, o desejo de matar mas, a pessoa, de que ela morra, que ela, né? aham. Tudo aquilo que nós mas estudamos se agora há pouco. Mas se houver humildade e amor, eu vou conseguir ter esse discernimento, né? Se eu ainda mantiver a minha humildade, o meu zelo ao sagrado, o meu santo temor a Deus, né? Há Então, uma promessa, Oswaldo, há uma promessa de Jesus, né? sim, Não vos quando preocupeis com o que ireis falar. O Espírito Santo, na hora, vos dará as eu palavras. colocarei as palavras em sua boca, né? Eu confio só nisso daí. Exatamente, exatamente. Aí, em cima disso, a gente deve mesmo estar fazendo o nosso testemunho da fidelidade a Deus, mesmo que isso nos leve à arena, né? A Consequência, arena dos leões, né? aí se for para o leão, você é um bem-aventurado. Oh, É, maravilha, hein?
É porque fosse perseguido pelo meu nome. Sofrerá rapidamente, mas já estará comigo no paraíso, né? O Martin quer ler, ou eu continuo, ou você, Oswaldo? Você que sabe. O 2155, Marisa, acaba esse parágrafo. Não, já fiz agora. Nós estamos no terceiro, tá bom. o nome cristão. Maravilha. Martin, você faz a leitura agora? Ok. O nome cristão. O sacramento do batismo é conferido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. No batismo, o nome do Senhor santifica o nome e o cristão recebe seu próprio nome na igreja. Este pode ser o de um santo, isto é, de um discípulo que viveu uma vida de fidelidade exemplar a seu Senhor. O nome de batismo pode também exprimir um mistério cristão ou uma virtude cristã. Cuidem os pais, os padrinhos e o pároco para que não se imponham nomes alheios ao senso cristão. Continua? Sim. O cristão começa seu dia, suas orações e suas ações com o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O batizado dedica a jornada à glória de Deus e invoca a graça do Salvador, que lhe possibilita agir no Espírito como filho do Pai. O sinal da cruz nos fortifica nas tentações e nas dificuldades. Eu me lembro da minha família por parte de mãe, que eu achava gozado, que a minha bisavó chamava Sacramento, né? A minha tia, que era a irmã dela, chamava Encarnação, né? A outra chamava Assunção. Eles não davam para ser protestante mesmo, porque é tudo nome católico da igreja. Oswaldo, por que quando a gente fala aqui de um modo assim, até carinhoso, os nossos irmãozinhos, eu tenho algumas amigas evangélicas, por exemplo, eu estava ontem, no Thanksgiving, antes de ontem, na casa de uma amiga muito querida, ela é evangélica, e aí eu também fiz uma oração, mas eu sempre faço em nome do Pai antes e quando termino. Eles não fazem. Então, apesar de serem cristãos, eles não usam o em nome do Pai, do Filho. O símbolo da cruz é católico, né? Eles não usam. Católico, é ortodoxo também, né? A igreja ortodoxa também ortodoxo faz. É católico, né? Ortodoxo grego é católico. Sim. Eles são cismáticos, mas não são. Eu não deixo de fazer por achar que vou ofendê-los ou nada. Não, eu faço discretamente assim, eu faço. Eles veem que eu estou fazendo antes e depois que eu terminei a oração. Então, lógico que eu faço, mesmo na presença de quem não é católico. Sim, mas eu acho que... Agora, se você for num país muçulmano, isso pode te custar a vida. Mas aí tem aquelas coisas que são porque é um sinal, né? É um sinal da presença de Deus que para ele seria... eu estou professando a minha fé, né? Isso também é um modo de eu professar a minha fé, né? Dizendo que eu sou católica, sim. né? Exatamente, é um testemunho da fé. Jair. Eu só dando uma contribuição para a Marisa, o pouco que eu estudei o assunto, esse nome que vem deles, né? Eles estão classificados como os protestantes. Então, a raiz dele é não concordar. Que eles têm como raiz discordar, para protestar. E eles cresceram nesse protesto. Então, é como se fosse um modo operante dele. É um protesto. Isso. Não, eu não faço isso. É um protesto, é verdade. As imagens, né? Os sinais e imagens e o
quem criou esse termo idolatria foram eles. Aham. A igreja nunca ensinou você a ser idólatra, mas eles têm como modus operandi É. fazer esse protesto, por isso que eles chamam de os Aham. protestantes. E aí Há um, há um santo no Líbano que ele foi canonizado, eu não me lembro quem é o nome dele, mas ele foi porque ele era um homem comum, morava no bairro e tal, mas era um bairro islâmico, né? E os vizinhos não gostavam dele, né? Por causa da fé que ele professava, né? Tal, tal, tal. Aí um dia o vizinho convidou ele para almoçar na casa dele. Almoçar na casa dele, né? E daí ele sentou na mesa, daí eles fizeram a oração deles e ele fez o sinal da cruz na mesa, virou mártir, né? Foi E aí tem morto, né? uma coisa que é que você acabou de falar, a gente tem que tomar cuidado, se no meio dos muçulmanos e não sei o que mais, você pode ser morto por causa disso. E aí vem, o que é pior? Morrer porque fez o sinal da cruz ou morrer para a vida Nossa, eterna? Ou morrer para a vida eterna, entende? virei um mártir, é céu, é céu, é um sacramento. Ó, o sacramental vira sacramento, porque aquilo me leva para o céu, Exato. Por isso né? eu Aqueles acho, que morrerem em meu nome, né? Que dão bem-aventurado. testemunho, bem-aventurado, né? por isso aí vem eu sei que não chega no mesmo nível, mas a resposta mais ou menos para a Marisa, quando ela fala lá dentro que a gente reza e aí a gente faz o sinal com respeito à casa que a gente está, que É, não é católica. Sim, eu acho que com respeito, sim, você não precisa entrar lá dentro e impor a sua fé, porque se você não, olha, não é esse o caminho, não, não. mas você não esconde a sua fé também. É, Você não, muito pelo contrário, você professa, é. você professa ser católico, exatamente por isso que você acabou de falar. É um sacramento, Mas né? Mas é é, difícil, é pesado, mas é radicalidade, né? Existe uma certa. né? Posso continuar? Vamos continuar? Mas eu acho que existe muito o respeito deles para conosco também. Sim, Existe também. Eu já senti, Existe a eu já tolerância, percebi existe uma isso. tolerância também. Não, eu acho que da mesma forma que quando a gente se aprofunda e aprende, eles também devem se aprofundar e aprender algo, Sim, porque eu já tive encontros assim com pessoas que perguntaram se eu era evangélica por causa daquilo que eu sou, entendeu? Porque católico não podia ser como eu sou. Então, é isso que eu penso. Eu acho que quando a gente se aprofunda em Deus, volta em tudo que o Martin e o Jair falou, do amor ao outro, entendeu? é. Então, não é porque eu professo uma fé diferente do outro, eu acho que existe, com certeza, eles admiram a Marisa, assim como a Marisa com admira certeza. aquilo que eles fazem, né? E eu acho que é isso que a gente tem que manter no nosso coração, entendeu? Sim. Porque E a E gente precisa, a isso, humildade, ela dá o respeito, ela mantém o respeito, não existe, né? Ah, é, mas por que você fala? Não, eu faço isso porque é minha fé, só. Né? é. e a Mas, Porque gente não até deve dentro esquecer do... A gente não deve esquecer que, mesmo em questão de profecia, se fala isso, que no próximo final desse tempo, uhum, as igrejas separadas se voltam e voltam para a Igreja Católica. Então, como a Vânia acabou de dizer, como a gente sim. vem falando, é uma questão de tempo, ensinamento, aprendizado, Uhum, é respeito. E a gente sim. saber que, com o tempo, vão voltar todos. Isso já é previsão, já é professado. Então, aguenta. Né? É. Vânia, você falou alguma coisa? Não, porque eu ia falar que até dentro do nosso grupo, dos católicos, entendeu? Quando a pessoa ela tem uma intimidade ou ela conhece mais, ela é de uma forma. Aquele que não tem intimidade nenhuma, que participa só à missa aos domingos, tal, às vezes eles fazem colocações ou coisas que, tipo, não é não é isso, entendeu? Mas eu acho que a gente só pode passar aquilo que a gente experimentou, viveu ou conheceu com amor, entendeu? Porque senão Sim, dá choque sim, também, entendeu? Então, sim, sim, sim. Nada que vem na força, né, é, na, na
Na imposição, como na o Marcos imposição, né? No convencimento, né? É falou. uma palavra feia, né? Convencimento, né? A pessoa fica convencida, né? Então, nada que venha dessa forma vai ser muito frutuoso, né? Não é o poder da retórica nossa que vai realizar, mas é a graça de Deus sempre, né? Ela que faz e que realiza, né? O que a gente tem que ter é ter alimento sólido. A gente não pode ficar com conversinha fiada, né, gente, né? Então, o que nós estamos vendo aqui só para dar sustentação sólida para a nossa fé e para nos ajudar e poder ajudar outros também, para não ficar com eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não tem que achar nada, né? Não, né, Jair? Achismo, Jair, né? Eu gostaria aí, com a venda de vocês aí, dar um pequeno testemunho, nem é meu, é da pessoa, né? É uma moça, 20 e poucos anos, e ela teve uma experiência convivendo com o namorado, indo na missa com o namorado, e ela é luterana. E ela botou na cabeça que quer ser católica. Aí ela nos procurou as pessoas, pediu ajuda e acabou caindo no meu curso de Crisma para adulto. E ela vai ser agora crismada em fevereiro. Ela vai fazer primeira comunhão agora, dia 4, lá no Bom Jesus. Ela já é batizada, foi aceito o batismo dela. Já está marcada a confissão, já está marcada a primeira comunhão. Depois, ano que vem, já entra no começo dia 3 de fevereiro, mais ou menos, já vai ser crismada. Ela está maravilhada com as leituras que ela está fazendo dos santos. A Alguém riqueza, né? para ela e ela está lendo, certo? E mais o curso, e mais aquilo que ela já está participando. Ela estava lá na missa do domingo passado, para ver como é que é o ambiente, porque ela vai subir no altar lá para comungar com o padre dia 4, né? Então, assim, reluzente o que ela está sentindo, né? E os pais não concordam, mas eu vou ser católica, eu não quero saber. Então, Deus vai encaminhando essas pessoas e a gente está aqui para ajudar, contribuir. A obra de Deus e a gente Sim. ajuda ela lá a se achar no meio da vida católica, né? Legal, né? Mais um, Ok. Martin. Deus chama a cada um por seu nome. O nome de todo homem é sagrado. O nome é o ícone da pessoa. Exige respeito em sinal da dignidade de quem o leva. O nome recebido é um nome eterno. No reino, o caráter misterioso e único de cada pessoa, marcada com o nome de Deus, resplandecerá em plena luz. Ao vencedor darei uma pedrinha branca, na qual estará escrito um nome novo, e ninguém conhece, a não ser quem a recebe. Apocalipse 2:17. Eu vi, o Cordeiro estava de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que vinham em nome dele, e o nome do seu Pai inscrito em suas fontes. Apocalipse 14:1. Legal, né? Quer que eu continue no resumindo? Sim, alguém que quer colocar algum comentário? Não? Deixa ler depois, né, reparte tudo, partilha tudo, né? Ok, então. Resumo, então. Daí a gente já encerra. Ó Senhor, Senhor nosso, como é glorioso o teu nome em toda a terra. O segundo mandamento prescreve respeitar o nome do Senhor. O nome do Senhor é santo.
O segundo mandamento proíbe que todo uso inconveniente do nome de Deus. A blasfêmia consiste em usar o nome de Deus, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos de maneira injuriosa. O juramento falso invoca a Deus como testemunha de uma mentira. O perjúrio é uma falta grave contra o Senhor, sempre fiel às suas promessas. Não jurar nem pelo Criador, nem pela criatura, se não for com verdade, necessidade e reverência. No batismo, o cristão recebe seu nome na igreja. Os pais, os padrinhos e o pároco cuidarão para que lhe seja dado um nome cristão. O patrocínio de um santo oferece um modelo de caridade e um intercessor seguro. O cristão começa suas orações e suas ações pelo sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha lá, Marisa, olha que legal. Deus chama cada um por seu nome. Amém. Maravilha. Que lindo, né? O nome, a importância do nosso nome, né? Às vezes a minha filha, né? Eu chamo ela pelo nome, Júlia. Ela fala, ih, ai, ai, vem bronca. Por quê? Porque a hora que a coisa é séria, a gente fala o nome da filha. Se fala Júlia Bonin Ferreira Teles, então tá morta, né? Porque aí invocou toda. Então a seriedade, né, do nome sobre os nossos desígnios está na semelhança nossa a Deus, né? Então, somos imagens e semelhanças de Deus. Então, a honra do nome de Deus, de poder, de majestade, de glória, que não pode ser blasfemado, não pode ser usado falsamente. Nossa Senhora, tudo mais, né? O nosso nome é a mesma coisa, né? A coisa mais importante para o homem é o seu nome. E o nome envolve tudo, né? Envolve tudo. Envolve o sacrifício, a reputação, a história de vida, né? A vida, a honra, as desonras também. Envolve tudo aquilo que corresponde. Então, o nome é um ícone que fala quem é a Marisa, né? Marisa é o ícone que fala de toda uma história, né? Marte, Vânia, Rogério, a Silena, né? Jair, né? Atrás desse nome tem muita história, né? E muita dessa história tem a glória de Deus aí no meio, né? Que foi manifestado de uma forma ou de outra, né? A Silena, você não falou nada, Silena. Fala alguma coisa para nós aí. Olha, a cada estudo, para mim, é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês já conhecem tudo isso bastante, estão apenas se aprofundando. Não, estamos estudando só. Eu estou conhecendo agora. Que maravilha. E eu me sinto tão bem, tão feliz, tão grata por estar aqui. Mesmo sem conhecer estas palavras que hoje nós estudamos, muitas dessas coisas eu já imaginava, eu já pensava, eu já vivia. Que maravilha. Porque eu creio que a gente começa os estudos em casa, né? Sim. A minha mãe, eu não compreendo muito bem, e toda vez que eu penso nisso, eu tenho que perguntar para ela. Ela se casou na Igreja Católica, mas eu lembro que quando eu era pequena, ainda morando em São Paulo, ela ia para a igreja protestante. O meu avô materno era extremamente católico. Sim. A minha avó materna era protestante. Eu lembro que eu dormia pequena ainda nos bancos da igreja, mas os ensinamentos ficaram. Os meus irmãos casaram na igreja católica. Eu fui batizada na igreja católica, meus irmãos também. Que confusão é esta, mãe? Eu quero saber. Eu quero entender.
eu compreendo que há um só Deus e é a este que a gente deve seguir. Quando eu me propus, alguns meses atrás, talvez anos, a procurar esta verdade, a procurar por Deus, para ter esta intimidade, e que fui a algumas igrejas, em algumas como fala, denominações, Sim, sim. e eu me voltei para o catolicismo, porque eu creio nisso. Eu creio na Virgem Maria. Eu creio Amém. neste Deus que é nosso amigo, nesse Jesus. A Vânia citou a Filó. Ai, gente, que coisa linda. É ouvir aquela criatura falar. Eu- G, eu converso com ele, eu cutuco ele. Olha que intimidade. é, Eu espero um dia estar bem pertinho. E eu estou caminhando para isso. amém. Esta honestidade que ele coloca, não use o santo nome em vão. É para a gente ser honesto. Quando eu disser sim, é o sim. Seja E assim. se eu estou falando não, é não. Eu não preciso jurar por Deus para que você acredite em mim. Ele nos ensina a ser honesto em tudo, no meu pensamento, na minha atitude, nos meus sonhos. Eu só quero aquilo que eu tiver o direito de receber. Por Deus. Olha, eu me sinto muito bem. Eu me sinto muito, muito, muito grata por estar aqui com vocês. É uma pena que a gente não pode se abraçar, É verdade. sentir o calor, né, um do outro, estar perto. Mas a gente se abraça na alma, viu, Silena? Sim, Né? eu creio Nossa nisso, alma tá quente junta, tá eu juntinha, creio. né? É É, verdade, é verdade. Então, eu tenho ido para o... E a internet tem ajudado isso, né? Que antigamente a gente não tinha, então vamos usá-la para o bem. Ao invés de ficar no Instagram, no Facebook, nessas coisas, perdendo tempo, eu tenho ouvido a doutora Filó, que eu maravilha. tenho ouvido o Padre Ricardo, Paulo Ricardo, que Olha, maravilha é ouvir. maravilhoso, É uma maravilha maravilhoso. mesmo. Que alimento. Por que que a gente Sólido. não tem isso dentro de casa? Por É, quê? é. O que é que nos falta? Eu me ponho a pensar. Nós aprendemos o caminho correto e a gente não ensinou, não está direcionando filhos e netos. A gente precisa se voltar para dentro de casa. E eu me sinto muito feliz, muito grata por estar aqui com vocês. Que bom. É muito bom tê-la conosco aqui, viu, Muito Selena? obrigada, muito obrigada. Essa acolhida para mim foi uma coisa maravilhosa, foi um bálsamo, bálsamo. Maravilha. Mas nós estamos tudo aprendendo, viu, Assilena? Todos, Tudo todos. tá junto. É, a cada dia um pouco mais, né? Eu sei que uns sabem A mais do que caminhada outros. junto. É, é verdade. Marisa, sua partilha, Marisa. Ai, não... Nossa, muito lindas as palavras da Selena. E é isso mesmo, é um caminhar, né? Bonito que nós tiramos hoje de não usar o nome de Deus em vão. E que a gente ouve desde pequenininha também das avós, né? Não jure por Deus, Deus não tem nada a ver com isso. É Aí eu isso. juro por Deus, vó, eu juro por Deus, mãe. Não, 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 Deus não tem nada a ver com isso. Vamos conversar aqui. Que qual é o problema? Então, o que é de Deus, né? O que é nosso, humano, da terra, cheio de imperfeições, somos nós, sim. E temos que lidar com essas imperfeições no nosso melhor, na nossa fé, na nosso norte, que é Jesus, que é aí o Espírito Santo nos iluminando. Então, parece simples o capítulo que a gente fez, mas novamente, né? Ah, eu já sei que eu não posso tirar nada por Deus. Não, não. Aí a gente vai a fundo e fala, mas por quê? Por quê? Muito lindo. Obrigada, viu? Obrigado mesmo, viu? Martin, a sua partilha final aí, Martin. O não jurar em nome de Deus, né? O segundo mandamento foi esmiuçado e interessante entender até ao que ponto vai. E eu acho
o que para mim mais marcou foi o pensamento da ligação com infelizmente eu não estou com a Bíblia aqui, com o Salmo 90, 91, o finalzinho. O finalzinho fala justamente do nome de Deus, e quem conhece o nome de Deus sabe que está sob a proteção dele. Ou seja, a promessa, a maior das promessas, nossa salvação e tudo mais. E isso veio, é muito bom. Vê no finalzinho dele, os últimos. Aí você botou no mudo teu aí dentro ou desligou seu microfone? 90, 91. É. Aquele que conhece o nome do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lá no finalzinho dele, no final do... O que habita sob a proteção do Altíssimo, anda sob a proteção do Onipotente. Olha a promessa final. Versículo 14, Oswaldo. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. E aí? Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação, estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e eu lhe mostrarei a minha salvação. Tudo isso... Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E aí tudo em nome de Deus. É a promessa dele para com a gente, usando o próprio nome. Maravilhoso, Martin. Muito bom para fechar o nosso Muito estudo. bom, Martin. Muito bom. Muito bom. Rogério? Eu acho que, como a Marisa falou, foi um capítulo pequeno, mas com uma profundidade muito grande. E basta a nós entendermos que o que é de Deus é sagrado. E dessa maneira a gente deve seguir com esse conceito, preservando o nome de Deus, preservando Deus naquilo que nós somos e fazemos. Amém. Amém. Jair? Eu ficaria com duas observações. No 21:44, no final, o sentido do sagrado faz parte do âmbito da religião. Então, estou assim há muito tempo parado, travado assim de uma maneira assim, até bela no Evangelho de Jesus, quando diz: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Amém. 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 Então, hoje nós conseguimos ver o segundo mandamento. O primeiro mandamento nós ficamos durante vários encontros, né? Faltou a Vânia. Faltou a Vânia falar alguma coisa. Ah, Vânia, desculpa, Vânia. Eu já falei tanto durante o curso. Não, eu que falo bastante, você não falou nada. Não, eu sinto assim, gente, é um enriquecer, sabe, do espírito, da alma, a gente ter esse encontro aqui, e ao mesmo tempo, assim, é um renovar, né? Que a Simena falou, mas eu acho que um pouco de cada um de nós sente isso, né? É um renovar, é um crescer, então eu agradeço. Às vezes, eu falo muito assim, Nossa Senhora, sabe? Alguma coisa assim. Nossa Senhora, como que é? Que eu estou surpresa ou eu estou... né? Então, eu preciso mudar nisso, porque eu falo muitas vezes. Mas não desmerecendo a Nossa Senhora, mas eu acho que é da minha criação, sei lá eu de como que veio isso, porque agora, além do resumo, me veio isso, eu falo muito. Minha Nossa Senhora, você está fazendo isso? Eu falo Jesus o tempo todo. Até os muçulmanos que trabalham comigo já aprenderam a falar Jesus, já de tanto que que maravilha. Aí o pessoal fica olhando para minha cara e fala: Jesus, é esse mesmo. Tá? Vocês não acreditam, mas é esse mesmo. Aí eles olham. Fala, só você mesmo. Havia uma história do padre Gustavo Montovani, hoje é Monsenhor Gustavo, né? Que já faleceu, e ele falava
que o católico vai ser sempre católico e ele pode ir até para outra igreja, ele vai continuar sendo católico e a prova disso era uma senhora que um dia foi para outra igreja, cruzada, daí batizaram, não vale catecismo católico, não vale, batizaram ela, a hora que ela entrou na água, a hora que ela levantou, Nossa Senhora! No meio do batismo. E aí, para voltar para trás. Então, não adianta, católico, Nossa Senhora, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, sempre, né? Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos finalizar, antes de finalizarmos no nome do Senhor, né? Vamos rezar uma Ave Maria em agradecimento à Nossa Senhora que nos mantém na nossa fé católica, nos guia pela mão e nos cuida debaixo do seu manto. Olha lá, ó, Nossa Senhora das Graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigado, mãezinha querida, né? E agora nós temos mais propriedades para dizer que estivemos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.